Deixa eu me apresentar para vocês que não me conhecem ainda. Meu nome é Henrique, eu sou psicólogo, sou mentor do programa M60, de temas relacionados à saúde mental e à psicologia. Também sou psicólogo clínico, atendo online. Também faço alguns summer jobs remotos, digamos assim, não vou entrar em tantos detalhes para não ficar parecendo que eu super estou me achando do que eu faço. Mas, enfim, de maneira resumida, é isso. Sou mentor lá no M60 e venho fazer aqui aulas para vocês quando vocês pedirem, precisarem de um apoio também. Lá no M60 eu estou toda semana fazendo aulas sobre esse tipo de tema, mas também outros, como, por exemplo, microexpressões faciais e linguagem corporal. Também fiz aulas sobre memória por lá, que são temas mais da psicologia, né? Não necessariamente relacionados à saúde mental, digamos assim, mas que são habilidades ou informações que são importantes a gente saber, né, por exemplo, como funciona a memória, ou entender de microexpressões faciais e de comportamento não verbal, para melhorar as nossas relações de uma maneira geral. Então, é isso. E sempre que vocês precisarem, estarei aqui. Só mandar uma mensagem para o suporte de vocês, ou para quem vocês mandam mensagem pedindo essas aulas, e eu venho aqui ensinar mais coisas para vocês, sem problemas. Da última vez, eu vim aqui e falei sobre ansiedade, e hoje vamos falar sobre essa falta de apoio, digamos assim, e nesse caminho que às vezes é até um pouco solitário, dependendo. Quem assistiu a outra aula sobre ansiedade, e não sei se tem alguém aqui que é lá do M60 também, mas eu sempre falo que nós somos seres biopsicossociais. Então vou explicar rapidinho para vocês, quem não assistiu outra aula, quem assistiu também, é bom que revisa isso aí. Nós somos seres biopsicossociais, ou seja, nós temos uma parte que é biológica, tipo, nosso DNA, o nosso corpo mesmo. Nós também temos uma parte psicológica, ou seja, os nossos pensamentos, o que a gente acha certo, errado da vida, enfim. E nós também temos uma parte social, né, nossas relações com quem que a gente convive, os ambientes que a gente frequenta. E, tecnicamente, o ser humano é um bicho muito dependente dessas relações sociais, né, dessa parte social, já que, né, nós somos biopsicossociais, essas três em uma só, nós. Né, mas nós somos muito dependentes e a gente nunca está sozinho. A gente sempre precisa de um outro. Até para ficar sozinho, a gente precisa do outro, né? Porque a gente precisa que o outro não esteja para que a gente esteja sozinho. Mesmo se a gente fosse, tipo, para uma ilha deserta, sozinho, a gente tecnicamente não estaria sozinho, porque a gente ainda tem nossas memórias, lembranças das outras pessoas, das relações que a gente fez, então, meio que é talvez impossível, digamos assim, a gente ficar sozinho, porque nós somos seres muito sociais e dependentes disso. Até se a gente pegar, né, o filhote de humano e comparar com o filhote dos outros animais, tipo um filhote de cavalo, de, sei lá, de leão, enfim, os outros filhotes rapidinho já tá andando, correndo ali e tal, e a gente fica por muito tempo dependente da mãe, do pai, do cuidador, enfim. Até depois conseguir engatinhar e aprender a andar, demora um certo tempo maior do que para os outros animais. Então a gente é muito dependente dessa parte social, assim como a gente também é muito psico e também é muito bio. Mas, para falar sobre isso, né, de apoio, eu vou focar um pouco mais no social, obviamente. E sempre que eu falo disso de social, né, dos nossos relacionamentos, eu gosto de trazer o dilema do porco espinho, do Schopenhauer. Não sei se vocês conhecem, vou contar aqui rapidinho, de forma resumida, que basicamente tem aí um grupo de porcos espinhos, não sei se esse é o plural de porco espinho ou porcos espinho, enfim, mas eles estão num dia de muito frio e eles começam a se agrupar, né, para poder ali juntar calor, agrupar e ficar ali quentinho, mas quando eles se agrupam, o espinho de um começa a espetar o outro e eles se afastam. Mas quando eles se afastam, tá um dia frio, e eles começam a sentir frio, então vão se agrupar de novo, mas quando começam a se agrupar, o espinho de um vai espetando o outro de novo e eles vão se afastando. Então, fica nesse movimento.
Não sei até se eu cheguei a falar sobre esse dilema do porco espinho da outra vez, acho que não. Porque eu acho muito interessante falar sobre isso. E eles ficam, né, nesse movimento de se afastar e sente frio, e aí se aproxima, e um espeta o outro, e aí se afasta, e vão fazendo esse movimento até encontrar ali um certo espaço que é interessante de manter a distância, que eles conseguem trocar o calor sem sentir tanto frio, mas também sem se espetar. E aí eu gosto de juntar esse dilema do porco-espinho também com uma frase do Sartre que diz que o inferno são os outros. Esses outros que estão ali, que nos espetam, geram um incômodo. Quando a gente tem uma relação, a gente se aproxima de uma pessoa e vê que essa pessoa não é um mero espelho meu, que ela tem os seus próprios espinhos e eu tenho os meus, isso gera um desconforto com qualquer pessoa que a gente se relaciona. Quando a gente se relaciona, né, com as pessoas, a gente se aproxima e aí vê que não é necessariamente o nosso espelho, o nosso reflexo, e é incômodo, é desconfortável ter uma pessoa ali que não age igual eu. Isso até acaba mexendo um pouco com o nosso ego, né? Como assim uma outra pessoa, se outra pessoa não faz as coisas da forma como eu faço? Como assim ela pensa diferente do que eu penso? Ela não age... se eu estivesse no lugar dela, eu ia fazer assim, assim, assim. Como que essa pessoa não tá fazendo isso? E eu gosto muito de usar essa frase do Sartre, o inferno são os outros, por causa disso, porque o outro, ele é diferente. A gente se esquece que eu sou um ser biopsicossocial, mas o outro também é um ser biopsicossocial. Ou seja, esse outro também tem uma parte biológica, que é só dele, uma parte psicológica, que é só dele, e um social, que é só dele. E aí a gente já começa a pensar, meus pais, meus amigos, namorado, têm o seu biopsicossocial. Ou seja, eles têm sua genética própria, mesmo que eu tenha ali uma parte da genética dos meus pais, eles têm sua genética própria. O meu psicológico é diferente do deles, é diferente dos meus amigos, é diferente de namoradas, enfim. Amigos também são seres biopsicossociais. A gente tem relações diferentes, a gente pensa diferente, a gente encara o mundo de maneiras diferentes. E justamente por cada um ser um indivíduo, um ser biopsicossocial, não espere que os outros te entendam 100% do tempo, 100% das vezes. Porque você também não entende esse outro 100% do tempo, 100% das vezes. Porque nós somos seres diferentes. Então, é muito estranho a gente começar a reparar que às vezes a gente está cobrando uma coisa do outro. Talvez a gente está cobrando alguma coisa do outro. Mas não faz muito sentido cobrar. Porque essa pessoa é diferente do que eu sou. E nisso entra justamente duas coisinhas, duas palavrinhas interessantes. Expectativa e reciprocidade. A expectativa, que por si só é a mãe da frustração, mas você espera que o outro seja recíproco com você. Ou seja, você espera que o outro faça com você o que você faria se ele estivesse na sua situação. Então é como se você invertesse os papéis. Então, você que está nessa posição de quer uma oportunidade internacional, digamos, e a outra pessoa está ali e ela não te apoia. E aí você inverte. Se essa pessoa estivesse buscando uma oportunidade internacional, eu apoiaria. Mas é aí que está, tecnicamente, o erro de esperar essa reciprocidade, você colocando a sua régua como base e querer medir o comportamento do outro com o seu comportamento. Você espera que o outro faça o que você faria, mas esse outro, ele é um outro. Ele não é o seu reflexo. Ele não é você no espelho. Ele é um outro, uma outra pessoa, um outro ser biopsicossocial. Então, ele tem uma genética diferente, ele pensa diferente, ele tem relações sociais diferentes. E eu gosto sempre de interagir muito com quem está aqui nas aulas, seja lá no M60 ou aqui. E eu quero saber a opinião de vocês, se o outro é obrigado a te apoiar. Se vocês acham que sim, que não, que talvez, que às vezes, que a maioria do tempo, que... enfim. O que vocês acham? Se esse outro ele tem que te apoiar ou não? E justifique sua resposta também.
Não fala só que sim, não. Fala aí, eu acho que o outro tem que me apoiar, sim, por causa disso, disso, disso. Ou, não, o outro não tem que me apoiar por causa disso, disso, disso. Ou, eu acho que tem que me apoiar às vezes, ou nessas circunstâncias, nessas situações, eu acho que o outro tem que me apoiar. Ou, enfim, o que vocês acham? Respondam. Sem medo de errar, sem medo de ser feliz. Não vale ponto isso aqui. Não vou tirar ponto de vocês se vocês errarem. Até porque não tem certo e errado. É a opinião de vocês. Não vou fazer igual o professor que faz na escola, né? Qual sua opinião sobre tal coisa? Você dá a opinião, ele marca como errado. Professor, você pediu minha opinião. Eu quero saber a opinião de vocês. Se o outro é obrigado a te apoiar. Então, como eu disse, não tem certo nem errado. Eu só queria saber realmente a opinião de vocês. O que vocês acham? Se o outro deve ou não te apoiar. Sim, em algumas circunstâncias, algumas situações, sim ou não, talvez, às vezes, nem sempre. Sei lá. Foi só para saber realmente o que vocês acham. E agora, para a gente continuar, muito se fala sobre o diálogo. E a gente realmente precisa dialogar, precisa conversar, a gente precisa se expressar, falar para o outro o que eu sinto, o que eu penso, o que eu acho. Porque senão eu tô cobrando do outro uma coisa que ele nem sabe que tem que fazer. Eu tô cobrando que a outra pessoa faça alguma coisa, nesse nosso caso aqui, me apoiar, só que a outra pessoa nem sabe que ela tem que me apoiar. Porque eu nunca falei para ela que eu acho que ela deveria me apoiar, por esse e esse motivo. E aí a gente está cobrando de uma coisa que tecnicamente não foi acordado, sabe? A gente não negociou que ela tinha que me apoiar. Embora a gente espere isso, e aí a gente volta lá na expectativa. Mas muito se fala desse diálogo no sentido de, o diálogo é a base para todas as relações. E, na verdade, o diálogo não é a base da relação, do meu ponto de vista. Sempre falam isso, né, que uma boa relação tem que ter diálogo, mas diálogo é o quê? São duas pessoas falando. Uma fala, a outra fala. Uma fala, a outra fala. E falar por falar não vai adiantar em nada. Não vai adiantar em muita coisa. Então, eu, particularmente, eu acho que, para além do diálogo, o que é necessário é a compreensão. Porque aí eu falo e a outra pessoa de lá escuta e compreende. Não só tá duas pessoas falando, fala de cá, fala de lá. Eu falo, o outro escuta, compreende. E aí ele fala, eu escuto e compreendo. Mas a gente também tem que tomar cuidado com uma coisinha interessante e importante. Compreensão não é aceitação. Não é porque eu compreendi que eu estou aceitando aquilo. Mas a partir do momento que eu falo e a outra pessoa escuta e ela compreende, ou seja, não é só eu falo, ela fala, eu falo, ela fala. Eu falo, ela compreende. Então, essa outra pessoa, ela pode até não concordar, não aceitar isso com o meu ponto de vista, não concordar com o meu ponto de vista. Mas a partir do momento que eu falo, que eu verbalizo, que eu expresso tal coisa, o outro toma consciência de que, peraí, ali não é uma pessoa igual eu. Eu discordo do que ela está falando, mas é uma pessoa diferente, não é o meu reflexo. Tem um espinho ali que tá me incomodando, que tá me espetando. Mesmo que eu não concorde, eu passo a entender que não, aquilo ali não é só um reflexo meu. É uma outra pessoa. É um outro ser biopsicossocial. Então, sim, a gente precisa do diálogo, mas diálogo por si só, tecnicamente, não é a base para a relação. O que tem que ter, além desse diálogo, é a compreensão, e compreensão não é aceitação. Compreensão é entender que de lá tem uma outra pessoa, que pensa diferente, que age diferente. E isso para os dois lados da relação. Tanto eu entender, e aí trazendo um exemplo pessoal, eu preciso entender que o meu pai, por exemplo, é uma pessoa diferente, ele é um outro ser biopsicossocial, ele não é meu reflexo, ele é um outro porco-espinho, que não quer as mesmas coisas que eu quero, que não vê o mundo da mesma forma que eu vejo, que não acredita nas mesmas coisas que eu acredito, e que não acha que eu deva sair do país, por exemplo. E beleza? Ele não acha.
Eu acho que sim. E eu não vou fazer ele mudar. Até porque, às vezes, a gente pensa isso, né? Eu tenho que falar para convencer ele, para ele me aceitar. Não. Ele pode continuar não aceitando a minha decisão. Beleza? Porque ele é diferente. Ele é de toda uma época diferente. Então, aquele social dele é todo diferente. O biológico dele é todo diferente. O psicológico é todo diferente. Então, ele não precisa aceitar. E eu não preciso aceitar as decisões dele também, necessariamente. Mas, a partir do momento que tem o diálogo e tem a compreensão, aí a gente começa a caminhar para algum lugar. E não só dois falando, só por falar, brigando. Só porque, o diálogo é a base para tudo. Não. A compreensão talvez seja essa base para todas essas outras coisas. Então, vamos falar um pouco sobre os nossos relacionamentos. Como eu citei lá no começo, primeiro, relacionamentos amorosos, como namoro, por exemplo. Não sei quem aqui namora, quem não namora. Se quiser falar aí no chat, mandar no chat, ou se não quiser também. Tudo bem. Mas, se você namora, essa pessoa, ela te apoia nisso de, eu quero uma oportunidade internacional. Ela te apoia nisso? Vamos pensar que não, que ela não te apoia. Por que ela não te apoia? Essa pessoa, ela sabe da importância que isso tem para você, para sua vida, para o seu desenvolvimento. E se, talvez ela não saiba disso. E aí, talvez, você conversar com essa pessoa, explicar isso, é um ótimo ponto, um ótimo começo. Mas talvez ela sabe disso. Sabe da importância que isso tem, oportunidades internacionais tem para sua vida, para o seu desenvolvimento e tudo mais. Se ela sabe, por que ela está gerando problema? Por que ela não está te apoiando? Bom, porque, obviamente, ela é um ser biopsicossocial diferente do seu biopsicossocial. Talvez tenha uma parte de ego também dessa outra pessoa, mas enfim, não vou entrar nesse detalhe e sair analisando pessoas que eu nem conheço. Estou só supondo uma situação específica. Mas a gente precisa entender que, mesmo estando num relacionamento, cada um tem sua própria vida. Cada um ainda é um ser único, separado. Mesmo que talvez vocês tenham casado e para a igreja os dois se tornam um, mas ainda são duas pessoas separadas. Ainda são dois indivíduos. Além dos relacionamentos assim com amigos, a gente tem talvez o mais problemático, digamos assim, que é a família. A família não apoiar. A família não achar que você deve, que você está errado, que você é isso e aquilo. Da mesma forma, as perguntas que eu fiz antes se aplicam aqui. Essa pessoa da sua família, ela sabe da importância disso para você? Você já conversou e explicou, eu quero tal coisa por causa disso, é assim que funciona, tal. Porque às vezes essa pessoa, vamos pegar assim, pai e mãe, eles são claramente de uma outra geração que vê as coisas de uma maneira diferente do que a gente vê. E talvez eles não tenham o conhecimento que a gente tem de que dá para eu fazer um estágio numa universidade, numa empresa, que dá para eu conseguir uma graduação numa universidade com bolsa e eles não precisam pagar nada, que dá para fazer isso, dá para fazer aquilo. Talvez o que eles têm na cabeça é que qualquer coisa que for internacional você tem que pagar uma agência, aquela questão que o Matheus sempre fala, sempre bate. Então, você já falou com essa pessoa? Já explicou como é que funciona, tal? Já expliquei. Já falei que é assim, e essa pessoa mesmo assim não quer entender, não compreende, não quer aceitar. Beleza? Você consegue aceitar que essa pessoa não vai aceitar? Porque talvez você também fica sempre, não, ela tem que aceitar, ele tem que me aceitar, ele tem que me aceitar. Não tem que te aceitar. Ele é uma pessoa diferente. Assim como você não tem que aceitar tudo que essa pessoa acha, tudo que essa pessoa pensa, fala, faz. Assim como você não aceita ela não te aceitar. Então, beleza essa pessoa não te aceitar. Mesmo você explicando e ela entendendo, ela pode ainda achar que você está errado, que você não vai conseguir. Enfim. Pode ser que sim. E aí, por fim,
eu tenho uma última pergunta para vocês. E você? Você se apoia? Ou você deixa toda essa questão do apoio para que as outras pessoas te apoiem, para que as outras pessoas falem, não, você vai conseguir. Você se apoia? Você bota fé nos bagulhos que você tá fazendo? Ou não, você tá fazendo e esperando que os outros te apoiem, que o outro isso, que o outro aquilo, o outro. E você? Você tem se apoiado? Porque às vezes a gente espera só o apoio dos outros, mas você também pode se apoiar. Você também pode confiar em você mesmo. E aí? Você tem se apoiado? Você tá esperando só que seus amigos te apoiem e te ajudem? Não, você vai conseguir. Sua namorada, seu namorado fala, não, vai. E depois a gente vê como é que vai ficar o relacionamento à distância. Você passa primeiro. Você tá esperando que seu pai fale, não, pode ir. Confio em você. Sua mãe fala, pode ir, eu pago o que tiver que pagar. Eu confio no seu potencial. Talvez a gente dependa muito do outro. E como a gente tem uma grande expectativa, esse outro não é recíproco, tudo isso vai embolando, virando uma bola de neve, porque a gente não apoia, a gente espera que o outro apoie, só que o outro não apoia, a gente fica mal porque o outro não tá apoiando e vai piorando tudo, vai desandando tudo. Porque eu tô esperando alguma coisa do outro que talvez ele não sabe que tem, que talvez eu não comuniquei, ou que talvez ele só não vai fazer. Mesmo que seja meu pai, minha mãe, talvez não vão me apoiar, porque são diferentes. Porque eu sou diferente deles. Eu penso diferente deles, eles pensam diferente de mim. E se eles acham que eu tô errado, talvez não vão me apoiar realmente. Por quê? Porque acham que eu tô errado. E beleza. Eu não tenho que ir lá e fazer a cabeça necessariamente. Eu posso, obviamente, num primeiro momento, ir lá explicar e falar, olha, é assim, assim, assim que funciona. Isso tem que ser feito. Mas a partir do momento que você explicou e essa pessoa, digamos, não quis entender, ou ela decidiu que, mesmo assim, ela ainda acha, ela entendeu que você consegue passar numa faculdade com bolsa, que eles não vão ter que pagar nada para você e tal. Mas mesmo assim, ele não acredita, ele não te apoia, ele não acha que você vai conseguir. Beleza, o seu lado, você fez. O que você podia fazer é explicar. Você fez. Maravilhoso. Se o outro não quer te apoiar, é uma decisão dele. Ele pode também não te apoiar. E é isso. A gente vai ter que conviver com essa ausência desse apoio dessas pessoas. E talvez a gente mesmo tenha que se apoiar. Ou talvez, se, como a Maria disse aqui, eu tento e não consigo, talvez buscar algumas pessoas, como por exemplo essas outras que estão assistindo a aula, que possam te apoiar, porque estão numa mesma busca, digamos assim, mesmo que diferente, ainda, né? A gente tem objetivos semelhantes, digamos assim, então essas pessoas também podem te apoiar. Então façam amiguinhos no chat com as outras pessoas do iAcademy. Elas têm uma noção do que se passa, às vezes, na cabeça da outra pessoa. E por que eu falo isso? Porque eu também fui mentorado do M60. Como eu disse que eu faço alguns summer jobs e tal, eu sei o que se passa na cabeça quando você está montando a aplicação, quando você está aplicando, quando você está esperando. E às vezes é solitário, realmente. Porque você vai conversar com seus amigos, ninguém sabe do que se trata isso. Mano, não tem como eu conversar com a pessoa, porque ela não faz a menor ideia do que é isso aqui. E aí você vai conversar com seu irmão, com seus pais, eles também não sabem, não fazem ideia de como é que funciona. E aí você fala, mano, eu tô sozinho nisso aqui. Eu tô completamente sozinho. Só que talvez não. Talvez olhando para dentro do próprio programa, lá no caso na mentoria, a gente tem o Discord, a gente tem bastante contato, mas aqui também vocês conseguem ter o contato um dos outros e se apoiarem, já que todos nós estamos numa mesma busca internacional, digamos assim.